Olá vocês que estão aqui conosco no Culture-se. Meu nome é Ariadne Amâncio e estamos com mais um episódio. E hoje vamos falar de uma coisa muito boa que eu acho que você ainda não conheceu, ou se conheceu, precisa saber ainda mais. O Parque Estadual do Pau Furado. Eu tenho aqui dois convidados que vão falar com a gente um pouco sobre a trajetória deles e também sobre o Parque Estadual do Pau Furado. Estou com André Luiz Barcelos e Sayuri Kuboyama. Falei certo? Falou, sim. Sejam bem-vindos ao Culture-se. É uma honra para a gente receber vocês, a ação do Pau Furado, que é sempre... Eu já fiz uma vez um episódio no Cultura em Casa com vocês sobre a travessia, e a partir de lá fiquei apaixonada. Sejam bem-vindos pela trajetória de vocês e também pela ação. Obrigado. Obrigada pelo convite. Para quem não conhece, você, André e Sayuri, quem são vocês, o que vocês fazem, como é que vocês chegaram até o Parque Estadual do Pau Furado? Meu nome é André, né? Atualmente eu trabalho na organização Hangar, que é uma organização do terceiro setor, há 17 anos em Uberlândia, atuando em conservação, preservação ambiental. E a minha história com o Pau Furado, ela é bem desde criança, assim, né? Desde os 15, 16 anos, eu ouvia falar sobre o Pau Furado, conhecia a cachoeira do Marimbondo, que hoje está dentro do parque, né? E sempre gostei muito de ir em cachoeira, né? Então, como a cachoeira do Marimbondo era mais próxima, assim, a gente sempre ia na cachoeira, mas nunca me liguei ao que era o parque, né? E depois entrei na graduação, na engenharia ambiental, fiz o curso técnico em meio ambiente, e aí eu fui entender melhor o que era o parque, como que foi formalizado o parque, né? E aí eu comecei a me aproximar mais um pouco do parque, né? Entender quais são as funções de um parque, o que o parque estava fazendo ali, e me interessei mais ainda sobre o nome, né? Que a região tomou-se o nome do Pau Furado e depois o parque pegou, né, o nome também de Pau Furado como um contexto geohistórico. E a partir disso, então, fui desenvolvendo projetos, né? A Hangar, por meio de um acordo técnico com o Estado, ela participou de um edital e a gente ganhou esse acordo técnico, que é um acordo de cooperação, para fazer a gestão do uso público do Parque do Pau Furado. E nesse sentido, eu entrei como coordenação desse acordo técnico, e aí casou, né? Aí veio o útil ao agradável, conheci melhor o parque, já conheci um pouco da equipe, então me interagi mais a equipe, participei do voluntariado do parque, e foi assim, até hoje está sendo uma relação muito legal, né? Muito promissora, o trabalho que a gente vem desenvolvendo, e no meio desse caminho também, né? A gente não anda sozinho, né? A gente precisa de parceiros, de amigos, e aí foi onde a Sayuri entrou também, né? A gente já se conhecia, assim, das universidades, assim, de amizades da vida, mas conheci um pouco do trabalho da Sayuri também e chamei um pouco, chamei ela no canto, falei, vamos junto, a gente está precisando de uma pessoa, né, com o seu potencial, com a sua expertise, e aí Sayuri agora também integrada na equipe, deixo a palavra com ela para ela falar um pouquinho sobre a trajetória dela, de como ela conheceu. Bom, meu nome é Sayuri, diferentemente do André, que tem aí uma relação com o parque desde criança, né? Eu não sou natural daqui, eu vim pra cá pra cursar engenharia ambiental também. E aí, quando eu vim, já tem 12 anos, isso foi em 2013. Então, quando eu vim, aí, assim, foi no momento da universidade que eu me inteirei um pouco mais a respeito de unidades de conservação, parques, sabia da existência do Parque Pau Furado, mas à época, assim, 2013, não tinha tanto esse fomento da visitação, não era algo muito explorado, né? Então, a gente sabia que existia uma compensação aí, né, por causa da usina de Capim Branco, mas, assim, não tinha tanto da visitação, a gente não tinha tanto contato, né? E aí, agora, recentemente, a Hangar, com o acordo de cooperação técnica do IEF, né, começou com o uso público, e então tem um projeto que é o Gestão Participativa e Paisagens Sustentáveis, que é vinculado a um fundo internacional. E aí, então, o André entrou em contato, né, para a gente formar a equipe, né, para ver o que a gente poderia desenvolver já do projeto submetido. E então, eu integrei a equipe e a gente está hoje trabalhando aí um pouquinho na gestão do uso público e no fomento aí da gestão participativa. É interessante saber, porque a minha vida com o Parque do Pau Furado, ela também foi muito intuitiva. Eu também sou muito dessas de cachoeira, né? Ciclismo em terra. E foi por meio da bike
que a gente fazia as trilhas, né? Tem uma cachoeira maravilhosa que a gente precisa passar, que é... Nossa, você precisa de conhecer. Mas só que tá fechada porque tem um parque. Era quase assim, né? Nós somos invasores e não sei o quê. Como é que vai fazer pra ver a cachoeira? E aí a gente começou a saber sobre o parque, né? Que poderia, sim, visitar a cachoeira. E com assim, a possibilidade de não ser um invasor, né? Passar ali pela sede, verificar as informações. E dentro do parque, além do trekking, de uma caminhada, poderia também fazer-se algumas trilhas de bike que teriam que ser ano a ano, né? São utilizadas, mas tem que verificar a autorização do dia, forma de uso e tudo mais. E foi aí que o meu encontro com o Parque do Pau Furado aconteceu. Como todo berlandense, já estou falando para quem é de Uberlândia, é obrigação, gente, de ir no Parque do Pau Furado. É uma reserva maravilhosa. Então, vamos falar sobre esse parque, né? Com certeza. E todo mundo fala assim, nossa, mas é tão maravilhoso assim? Porque eu acredito que, para além de um espaço de terra, de natureza, é um espaço que mostra pra gente muito conhecimento, muita pesquisa, há um trabalho profissional muito profundo nessa área, com uma equipe grande, que todo mundo fala, o parque é o quê? É a pessoa que tá ali para receber a gente, acabou? Não, tem um trabalho muito mais profundo, né? Sim, com certeza. Eu acho que, assim, interessante para a gente falar do parque é a gente falar primeiro da região onde está inserido o parque, né? E o que é essa região, né? Essa região, que nomeada como Pau Furado, ela já é utilizada de turismo e lazer muito antes do parque ser parque e muito antes de ter uma concepção, né, do parque. E as pessoas usavam o Rio Araguari como ponto de encontro para lazer, para pesca, para garimpo. Tinha uma região ali no Rio Araguari, antes da hidroelétrica, que era conhecida como Funil, que muitas vezes o pessoal saía de Uberlândia, né, ia para lá, muita gente tem relatos que o pessoal ia de bicicleta, ia a pé, né, então fazia essa jornada para chegar no Rio Araguari e ter esse momento de lazer, de descanso ali, né. Então, a região do Araguari, onde que está situado o parque, ela já foi frequentada por turismo, assim, eu acho que muito antes do pessoal saber o que é turismo, né, antes mesmo de surgir essa nomenclatura. Então, a região já tem esse afeto pro turismo, né? Muito mesmo pela sua paisagem cênica que existe ali, né? E aí, então, passou-se os anos, né? Teve um processo de licenciamento ambiental de uma usina hidrelétrica, que hoje é a Capim Branco, né? Que quem administra é o consórcio, que tem a Capim Branco 1 e a Capim Branco 2. Então, através desse processo de licenciamento ambiental, como condicionante atrelado ao licenciamento, como uma compensação ambiental, foi fundado o parque, né? Então, foi fundado esse parque, que é uma unidade de conservação, de uso integral do Estado, e foi fundado pelo consórcio, e o consórcio entregou para o Estado, né? Falou, o parque está fundado, agora o Estado administra. E aí, o parque hoje já tem 18 anos, né? Ao longo desses 18 anos, o parque ele passou por muitas dificuldades, né? Então, assim, desde a sua concepção, a estrutura, a infra, né? Então, no início do parque, as pessoas não aceitavam ainda, né, as normativas que tem que seguir para entrar dentro de uma unidade de conservação. Então, realmente, muitas pessoas visitavam o parque sem saber que era o parque, ia muito na cachoeira, passava ali, deixava a moto do lado, deixava o carro, entrava para a cachoeira, né? E realmente não tinha muito essa fiscalização, porque o parque não tinha contingente de funcionários para conseguir aportar, né, essa infraestrutura para o uso público. Então, foi passando o tempo, foi trocando gestores, e aí conseguiram, né, organizar uma infraestrutura mínima para que recebesse o uso público no parque, as pessoas pudessem ir visitar. E, a partir disso, o parque começou a ser realmente reconhecido como parque, né? Tanto pelos moradores locais, né? Quanto o pessoal ali da comunidade começou a entender as normativas do parque, né? E aí, foi muito interessante essa história, que quando o parque foi realmente aberto ao uso público, porque ele ficou um bom tempo fechado,
surgiu os primeiros voluntários, a ideia de voluntariar para o parque, né? Isso foi na gestão se não me engano, do Leandro, né, que foi um dos gestores e depois passou para o Bueno, na verdade foi do Bueno, que ele começou a falar, gente, a gente precisa de organizar o parque, uma infraestrutura. Então começou um apoio, assim, voluntariado do pessoal que gostava da cachoeira, que gostava de estar ali no parque, se ajuntar, que já existia um movimento que chamava Amigos da Cachoeira, né, que o pessoal se ajuntava, ia para as cachoeiras, recolhia o lixo, trazia de volta. Então, esse grupo do Amigos da Cachoeira começou a se voluntariar no parque. E aí, através disso, começou a ter uma infraestrutura legal de montar umas placas, né, informativas de onde as trilhas. E a gestão começou a ter um olhar mais, assim, apurado para o turismo, né? E falou, olha, isso aqui realmente funciona, o parque realmente tem esse potencial. E nesse mesmo processo, a comunidade também começou a enxergar isso, falando, nossa, peraí, o parque tá tendo um movimento aqui, então, assim, tá tendo um movimento de turismo, não só pelo parque, porque a própria usina, né, quando passou para o processo do represamento, isso atrai também os turistas, né? Jet ski, o pessoal que procura o lago para lazer, turismo. Então começou a ter esse fluxo ali, né? E as pessoas começaram também a entender mais que, olha, ali tem um parque, e aí consequentemente começou a ter umas infraestruturas externas também, né? Começou a ter um restaurante, começou a ter uns barzinhos mais alocados ali. E então eu acho que todo esse movimento, né, que hoje já tem 18 anos desse movimento de criação do parque, foi junto com a comunidade, junto com a percepção do público, né, que frequentava o local, ciclistas, corredores, e eu acho que foi uma união, sabe? Foi tudo meio que conjunto, assim, começou a formar esse uso público do parque. Então, e é bonito ver isso, porque é uma história que de pertencimento, né? De pertencimento territorial, né? Que as pessoas antes do parque ser parque já frequentavam e agora está aumentando mais esse número de pessoas, né? Sayuri também está até no projeto que a gente falou, gestão participativa e paisagem sustentável, que um dos objetivos desse projeto, eu acho que a Sayuri pode depois falar um pouco, que levantar os atrativos que a gente tem, né, os lugares potenciais que o parque tem para abrir novos atrativos e trabalhar com a comunidade, principalmente com mulheres, né, porque foi um ponto que a gente enxergou que as mulheres do território elas não estavam assim inseridas totalmente, né, nesse contexto de gestão participativa, né, e esse projeto vem também para trazer essa tona, assim, né, de mais lugares no parque para frequentar, da comunidade mais ativa, né. E poder utilizar ele da melhor forma possível, né? Com certeza, né? Eu acho que, assim, o que contribuiu muito com o parque também realmente foi o acordo de cooperação técnica, porque tem esse apoio. Hoje a gente vê mais fortalecido essa questão do fomento ao ecoturismo, a divulgação do parque em si, os esclarecimentos, né? Porque antes a gente sabia, mas era tudo ainda muito perdido, muito solto, sem muitas informações sobre essa questão da visitação, sobre como que funciona o parque, quais são as restrições, né? Então, agora, assim, parece que a gente consegue trazer um pouco mais de informação. Ainda tem muito para melhorar frente a isso, né? A gente ainda está num caminho inicial, aí a gente começou com esse projeto especificamente da gestão participativa, a gente começou no início desse ano, e a gente tem, de fato, esse cunho de gênero voltado aí para as mulheres, né? Para que elas possam compor, para que a gente possa trazer a forma do turismo ali, fomentar para elas uma bioeconomia, para que os negócios delas ali, das comunidades do entorno possam ser fomentados, para que elas possam ver que o parque também pode ser um catalisador ali para elas de uma fonte de renda através de uma bioeconomia. Então, hoje a gente tem esse projeto rodando que a gente busca fazer as capacitações para as mulheres das comunidades do entorno para que elas consigam aprender, às vezes, uma nova função,
uma nova atividade que possa gerar renda, para que elas se fortaleçam enquanto lideranças das comunidades locais, porque elas, enquanto pessoas que estão ali na comunidade do entorno, elas também têm o poder ali de ajudar a combater desmatamento, incêndio, fazer a prevenção, né? Então, a gente hoje tem um pouco dessa visão aí das questões de gêneros, não só para as mulheres, mas também para tentar incluir as pessoas não binárias, as pessoas trans. Então, hoje a gente está buscando conseguir integrar essas pessoas também junto ao parque, para que a gente possa unir toda essa parte socioambiental. E é interessante perceber que o parque, ele faz parte dessa comunidade, né? Então, se você não coloca a comunidade, ele também ele não existe, né? Porque se fosse só para o turista, é como se fosse um elo quebrado dentro desse território, né? Então, quando você fala dessa gestão participativa, a gente tem algumas ações dentro da Secretaria de Cultura, principalmente usinas culturais, que era um projeto, né, do Ministério, que ele falava isso, que não adianta ter um estúdio para gravação, para fazer, se a comunidade também não pode utilizar, não pode também auxiliar nesse desenvolvimento, manutenção, nas regras de utilização e fazer parte disso, porque senão vira um elefante branco, né? A gente não tem muita utilidade. E é interessante porque, assim, até nesse projeto a gente tem atuando também nas escolas, né? Porque via o acordo de cooperação técnica, a gente atua nas escolas ali que é a Tenda do Moreno, tem a Olhos d'Água, e a gente vê... E aí, assim, os diretores, professores, eles entendem muito, falam assim, a gente tem que ensinar e a gente tem que passar na parte de educação ambiental sobre o parque desde pequeno, para eles entenderem, para quando eles forem mais velhos, e chegarem lá e entenderem realmente o que é o parque, como que ele funciona, como que o parque pode estar ali para potencializar aquelas comunidades do entorno. Então, é uma ação que acontece desde as crianças, né, e vai até para os adultos também. Sim. A gente acredita muito que o desenvolvimento territorial, ele só funciona com a comunidade presente, né? Em a maioria dos parques, esses parques maiores, assim, que a gente visita, frequenta, você vê que tem a comunidade envolvida, né? E o parque, ele não consegue nada sozinho, né? Tanto assim, expressivo quando a ANGAR entrou na gestão, vamos pegar assim, desde quando o parque abriu até o ano de 2024, 2023, o maior público do parque foi 4.500 pessoas no ano, né? Então, assim, um número expressivo, sim, mas Uberlândia tem, juntando porque o parque ele divide Uberlândia e Araguari. Então, juntando Uberlândia e Araguari, a gente tem um público de quase 800, 900 mil habitantes, né? Então, não é nem 1% desse pessoal que visita o parque, que conhece o parque, que visita, né? Então, a gente tem um grande potencial, né? Tem toda uma infraestrutura, uma cidade que tem um aporte, assim, de infraestrutura própria para o turismo, hotelaria, restaurante, aeroporto, né? Mas não tem um fator que faça esses moradores irem conhecer o parque, né? Sim. Que a gente acha que é, primeiramente, a divulgação, né? E, segundamente, esse pertencimento, né, do território. As pessoas que estão ali, ela tem que se sentir pertencida ao território, né? Entender que a unidade de conservação pode trabalhar juntamente para potencializar as atividades que elas fazem, né? Seja a gastronomia, seja o artesanato, seja a produção de alimentos, né? Mas nós esperamos que nesse trabalho a gente consiga pelo menos mover isso, né? É um trabalho de formiguinha, a gente sabe assim, a burocracia, que é a dificuldade que é de trabalhar com isso, mas a gente almeja isso, né? Que a comunidade sinta-se pertencida, seja reconhecida como uma comunidade tradicional rural, sim, que está ali muito antes de Uberlândia ser Uberlândia, né? E que abrace o parque, a gente possa, assim, né, trabalhar o parque com comunidade, montar talvez uma primeira rota ecoturística de Uberlândia, né, para essas pessoas que venham visitar Uberlândia, não seja só esse turismo empresarial, industrial que a gente tem, né, Uberlândia tem muito a oferecer para o turismo, né, e para a cultura local também, porque quando a gente fala do turismo, a gente não está falando só do parque ali, visitar uma cachoeira e ver um local bonito, né, ali a gente tem a história do Pau Furado, a história da Tenda do Moreno, né? As histórias culturais que ali permanecem, as festividades, né, da comunidade, as festas das igrejas. Então, assim, tem um potencial geohistórico ali muito grande, mas ainda assim que está
enterrado ali ainda, né? Existe uma movimentação, mas não uma movimentação e um reconhecimento que deveria ter, né? Para a gente poder alavancar realmente esse turismo. A gente acredita muito que a gente vai conseguir. O trabalho está começando só. Né? E principalmente com o apoio da Secretaria, Cultura, Turismo, né? A gente achou muito interessante, falou, vamos lá falar sobre o parque, olha que legal, né? Ter esse primeiro contato, assim, né? É importantíssimo, né? Acho que eu acho interessante que, por exemplo, agora a Secretaria de Cultura e Turismo, ela dentro das ações do PENAB, ele tem um custeio próprio para as áreas rurais. Então, essa questão do desenvolvimento das comunidades e do próprio Parque do Pau Furado, é interessante verificar esse aporte de recursos que pode ser também viabilizado para essas atividades. Então, fiquem ligados, porque a gente deve sair por aí. Acreditamos até o meio do ano a gente consiga lançar os editais e vocês perceberem também que esse recurso ele pode ser muito interessante para essas comunidades e para o próprio Parque do Pau Furado. Com certeza. Como Angá entrou nesse assunto? Assim, primeiramente, a Angá, ela, por ser uma organização ambientalista, a gente sempre estava ligado aos conselhos de classe que existe, né? Então, o parque, ele tem um conselho consultivo, que ele abre um edital, chama os órgãos ambientais e a sociedade civil organizada. Então, eu acho que esse foi o primeiro contato da Angá com o parque. A gente entrou já era uma instituição já constituída antes. Isso, né? E a gente entrou dentro do conselho, né, de consultivo do parque, para discutir coisas sobre o parque, o entorno, zona de amortecimento. E, através desse conselho, a gente ficou sabendo do edital, né? Então, assim, a gente já trabalhava no território, né? Com poucas ações, assim, mas já estava inserida dentro do território. E aí, a gente virou a chavinha. Falou, nossa, agora é a chance de a gente ter esse pertencimento, né? E realmente atuar dentro do território de uma vez, né? Então, foi assim, foi um elo muito importante e também um passo muito importante que o governo de Minas deu, né? Porque as concessões, geralmente, elas são dadas para uma empresa, né? Essas maiores concessões que a gente tem, ela é setorial, né? E não do terceiro setor. Então, assim, o governo de Minas teve esse primeiro passo de falar, não, vamos entregar na mão de quem é do território, né? Sim. Vamos entregar para quem está no território, para quem, vamos ver o que eles conseguem fazer. E a comunidade vai trabalhar dentro disso, né? Isso, e assim, foi incrível isso, sabe? Foi o primeiro modelo, eu acho que Minas Gerais que está fazendo dessa forma, como foi feita com Angá. É o primeiro acordo técnico, né, que existe. E, assim, a gente tá com uma esperança muito boa, já estamos apresentando frutos muito bons desse trabalho, né? Igual eu falei, a maior visitação do parque foi 4.500 pessoas. Só esse ano a gente já bateu quase 5.000, né? No meio do ano ainda, né? Pensando que é aproximadamente 400 a 500 pessoas por mês, né? Sim, né? E, assim, essas ações que a gente vem trabalhando dentro do projeto, igual as feiras culturais que a gente vem desenvolvendo, né? Estamos desenvolvendo de 2 em 2 meses essa feira, que é de trazer a comunidade para dentro do parque, trazer a academia para dentro do parque, mostrar os trabalhos científicos que a academia vem desenvolvendo ao entorno do parque, próximo do parque, os produtores que moram ali nas regiões, trazer o produto que eles fabricam ali para dentro do parque para ser vendido para o visitante poder ter esse contato, né? Então, isso está sendo, assim, uma coisa muito legal que o parque não tinha realizado ainda, né? E esses modelos, eles já são replicados em outros parques, né? A gente tem um exemplo, assim, eu gosto de citar muito esse exemplo, que existe um parque estadual também, que é o... Ai, me fugiu o nome, Parque Estadual de... Em Minas? Em Minas. Ibitipoca. Ibitipoca. Que recebe 80 mil pessoas, né, por ano. É um parque menor que o Parque do Pau Furado, né, em quantidade de área, e que não tem uma infraestrutura, uma cidade tão infraestruturada como Uberlândia próximo do parque, mas que se desenvolveu ao apoio
da comunidade, né? A comunidade também conseguiu abraçar, a gestão do parque também, óbvio, né? Com a sua excelência, mas hoje o parque, ele é reconhecido nacional. Ele deixou de ser um parque, vamos dizer, entre aspas, estadual, vem gente do Brasil inteiro para conhecer o parque estadual de Ibitipoca, né? Isso. E então, assim, é um modelo que a gente acha muito legal de trabalhar, né? E que a gente pode ser uma vem referência, né? trazendo como referência para o Parque Estadual também do Pau Furado, né? Eles têm até um festival que chama Ibitipoca Blues, né? Isso. E a gente falou, pô, daqui um dia vai ter o festival do Pau Furado, Eu com acredito e tô certeza, querendo né? já. E assim, é incrível quando a gente começou a conhecer as pessoas, né, da região mesmo, a gente conheceu músicos ali, né, que existe ali na região, então pessoas que fabricam doces, que fabricam queijo, né, então assim, Hortaliça tem uma produção incrível ali, é uma região muito rica, né, e que o parque, a gente quer que traga para dentro do parque, né, e continue essa simbiose, assim, pra gente poder... Se junta na cultura que esse festival sai, viu? Se junta que vai dar muito bom. E para quem ainda não conhece o parque, quais são os atrativos, as cachoeiras que podem ser visitadas, o que hoje nós temos aberto para visitação? Hoje a gente tem aberto para visitação a Cachoeira do Marimbondo, uma trilha pequenininha, uns 900 metros, né, André? Olha, 900 metros, mas não, gente, por favor, não vão, assim, sabe? Tem que ir, porque tem subidinha, tem descidinha, tem... Vai com o tênisinho, né? Vai de tênis. Vai com o tênisinho, não precisa ir com chinelinho, não. Mas tem a trilha do Marimbondo, tem a Cachoeira Terra Branca. A Terra Branca... Hoje ela não é recomendável para banho ainda, né? Por uma questão de alguns loteamentos, a montante. Então, ainda tem uma situação de qualidade da água lá. Então, a do Marimbondo, que é realmente a que é própria para banho e é a de trilha mais fácil. A Cachoeira da Terra Branca, ela deve dar uns 3 quilômetros. Uns 3 quilômetros, mais ou menos. Ela já é um pouquinho mais pesada. Tem uma partezinha ali que ela já tem um desfiladeiro ali. Eu lembro da corda, quando a gente desce assim e sobe. A corda que salva, né? Tem a corda, é mesmo. E aí tem a trilha da Prainha, abriu uma recentemente, a outra da... Tem o Mirante, Tem né? o Mirante, isso. E aí, assim, a gente tem feito justamente o mapeamento de novos atrativos, né? Para que a gente possa abrir para visitação no futuro, né? Que aí tem uma série de burocracias a serem cumpridas aí para alteração do plano de manejo do parque, né? Tudo mais para... Segurança também, Sim, né? E aí, assim, para entender a capacidade, né? De pessoas desses atrativos, quais são as dificuldades de acesso ou as facilidades, né? O que pode ser desenvolvido. Então, hoje a gente está fazendo esse mapeamento, a gente já mapeou 8 ou 10 pontos, né? 10 pontos. Pra gente colocar aí nas fichas de atrativos para ver se abre para visitação. Mas hoje mesmo, então, que é aberto é Marimbondo, Terra Branca, Prainha, o Mirante, Curral de Pedras, né? São essas só, né? Essas aí e essas perspectivas, né? Dessa abertura de novas trilhas. Hoje tem um poço do Jatobá, né? Que ele é aberto em eventos. Sim. A gente consegue abrir ele para eventos de bike, corrida, porque é uma trilha mais extensa, né? E o nosso planejamento é que até o final deste ano, né, a gente consiga abrir esses outros atrativos, né? Inclusive esse poço do Jatobá e o Copaíba, um poço que a gente está chamando de Copaíba, a nossa perspectiva é que abra para PCDs também, né? Bom. Porque uma meta nossa é tornar o parque também inclusivo para pessoas de idade, 60 mais e pessoas com PCD, possa também ter esse contato com a natureza, né? Como a gente sabe que essas outras trilhas que já estão abertas, elas têm esse fator de dificuldade, elevação, que é a trilha, né? Elevação, declividade, essas outras trilhas já não. A Prainha, o Jatobá e o Copaíba, a gente consegue chegar de carro. Então, é uma perspectiva nossa abrir esses pontos também, né? É óbvio que depende muito da atualização desse plano de manejo, que a gente já está passando por essa atualização, mas que as pessoas com deficiência consigam chegar nesses lugares também e aproveitar o parque, assim como qualquer outra pessoa, né? Então, essa perspectiva a gente tá... Para usufruir de modo inclusivo, né? Para usufruir de modo inclusivo. E até mesmo uma dica que eu dei para uma colega de trabalho, que ela falou assim, nossa, o que eu vou fazer no dia... Era aniversário do esposo. Ela me falou assim, o que eu faço em Uberlândia? Ele gosta, sabe, de uma coisa diferente. Eu falei, você já conhece o Parque Estadual do Pau Furado?
Porque talvez você saia de manhãzinha, vai lá no Parque do Pau Furado, toma um banho na Marimbondo, faz uma andadinha ali, um trek até a prainha, volta, toma outro banhozinho, sai dali, vai no peixinho, come uma comida ali local, volta para casa. Você fez o melhor das atividades que você pode fazer com alguém de forma diferente. E você tocou até num ponto importante, que é o comércio local. Que a gente sempre indica, né? Porque, assim, não é muito conhecido, né, assim, do pessoal de Uberlândia mesmo, a gente que tá na cidade, fala assim, nossa, eu vou comer um peixe frito lá no Gino Peixe Frito, que é ali próximo do parque. Aí, assim, a gente foi conhecer, né, depois que começou a trabalhar no parque, o André já tem uma relação mais antiga, então ele já conhece mais. Mas que nem eu, né, que vim de fora e tudo mais, fui conhecer depois de estar ali mais presente no parque. Que aí você vai entendendo que realmente tem um comércio local ali que pode ser explorado também nessa questão do turismo, né? Porque é isso, você sai do parque, aí você quer almoçar, né? Quer tomar um lanche. E realmente tem as lanchonetes ali do entorno, né? Os restaurantes. E, assim, a gente tá no meio da natureza, porque querendo ou não ali a zona de amortecimento também, apesar da gente ter já uma área um pouco explorada, né? A gente ainda tem áreas que são preservadas. E a gente tá ali no meio da natureza. A gente tava até, inclusive, no bar do Tony esses tempos atrás. Aí, assim, Mickey Estrela descendo, já se alimentando ali das frutas. Então, assim, é algo que você tem realmente um contato muito próximo ali da natureza e faz diferença. E tá em voga, né? Ultimamente, o ecoturismo tem ganhado ascensão nacional muito forte nesses últimos anos. E acredito que Uberlândia tem um potencial, assim, que a gente até hoje não conseguiu medir, justamente porque essas políticas públicas e as políticas privadas ainda não olharam para esse lugar. Porque nós que somos do ciclismo, do trekking, a gente já reconhece porque são espaços que já são meio que utilizados, mas a grande população com filhos, isso eu falo, gente, é uma coisa de família. Você fala, eu vou no zoológico do Parque do Sabiá. Por que então não faz uma caminhada até o Marimbondo, que é uma trilha curtinha com a criança? Você faz uma consciência ambiental, você traz um outro despertar para essa família. E ainda contempla um espaço que é deles. E, gente, não é meia hora da cidade. É muito próximo. Isso é um benefício muito grande. Assim, o parque, ele fica a meia horinha, mais ou menos, assim, realmente muito perto, muito fácil acesso, né? Assim, claro que tem um pouquinho de estrada de terra e tudo mais, mas, assim, comparado a outros parques, quando a gente compara, que para chegar o acesso é muito mais difícil, e aqui não é... A estrada de terra é até melhor que estrada de asfalto em alguns lugares. Isso é mesmo. Com certeza. Isso é mesmo. E hoje, por exemplo, a partir desse projeto, a gente tem esse mapeamento desses novos atrativos, abertura. Como funciona o parque? O que pode, o que não pode, horários de funcionamento, para as pessoas saberem um pouquinho. Então, é importante até ressaltar que o parque ele tem duas glebas. Uma gleba em Uberlândia e uma gleba Araguari. A gleba que está aberta ao público é a gleba de Uberlândia, né? Essa portaria, ela funciona de segunda a segunda, né? O parque ele não tem dia que fecha, porém, de segunda a sexta é aberto somente para visita institucional, né? Com agendamento prévio, a partir das 8 até as 16 horas. E nos finais de semana e feriado, o parque ele abre normalmente das 8 até as 15 horas. Porém, algumas trilhas, ela tem o tempo que você pode chegar para entrar nela, né? Por causa do percurso, Por causa do percurso. Trilhas como Prainha, Curral de Pedra e Terra Branca, ela tem um limite de horário que você pode entrar, que a gente estabelece até às 13 horas, porque às 16 todo mundo tem que estar retornando, né, para o parque encerrar às 15. Então, quem quer fazer uma trilhinha mais puxada, demorar um tempinho mais, tem que chegar mais cedo para poder entrar, né? Agora, já a trilha do Marimbondo e a trilha do Mirante, que são trilhas mais curtas, aí ela fica aberta até às 3 horas, até às 15 horas, assim, né? Aberta ao público. E a situação do parque em relação às queimadas, ao voluntariado, essas ações que envolvem a preservação do próprio parque, a gente tem um período de seca muito extensa agora, né? E esse cuidado com a questão das queimadas, bitucas de cigarro, todo manejo com fogo e tudo mais, que nós temos ali também propriedades próximas. Como é que a gente pode ajudar o parque e como é que ele está trabalhando sobre isso? Hoje o parque
ele tem uma rede de contato muito boa com a comunidade. Então, com o passar desses 18 anos, né, a comunidade entendeu, né, a importância do parque e ela ajuda muito nessa questão de prevenção de incêndio no parque. Mas, recorrentemente, todos os anos a gente tem incêndio, né, vindo da área externa do parque, que acaba afetando o parque internamente também, né? O ano passado a gente teve um incêndio que foi o maior incêndio do parque, queimou cerca de 20% do parque, né? Queimaram estruturas, queimou trilhas, né? Inclusive a trilha da prainha estava fechada por causa desse incêndio, né? Mas o que o parque tem feito, ele vem trabalhando nessa educação ambiental. Né? Agora também o pré-incêndio, que antes era com o IEF, na gestão comando e controle do IEF, né, que é o Instituto Estadual de Floresta, passou para o Corpo de Bombeiro, né? Então o Corpo de Bombeiro hoje que ele administra essa questão de comando e controle de incêndio. Então esse ano já está entrando 6 brigadistas, né, para o parque também, durante esse período de escassez, para estar monitorando, fazendo essa blitz ambiental, que a gente chama de blitz ambiental, que faz esse porta a porta e falando da importância do cuidado, né, desse período de estiagem, ao lado da unidade de conservação. E nós vamos reativar agora também o voluntariado no parque, né? A gente está só esperando um ok interno também para a gente poder estar ativando, mas a gente vai divulgar, né, nas redes do parque uma chamada para o voluntariado, para as pessoas que têm vontade de conhecer a unidade mais a fundo, conhecer esse trabalho mais a fundo, poder se inscrever e participar do voluntariado também, né? E aí o voluntariado tem várias ações, né? Desde atendimento ao público, monitoramento dessas trilhas, né? A manutenção dessas outras trilhas que a gente quer abrir, né? Então, é para quem quer conhecer mesmo o parque, assim, internamente, né? Conhecer as belezas mais profundas, se voluntarie, vamos ajudar o parque também, que o parque precisa de muita ajuda. E o melhor, fazer parte, né? Fazer Sim, parte dessa com ação. Falar assim, certeza. gente, olha, sabe aquela trilha X que abriu agora? Eu fui lá e ajudei, né? Sim. E assim, o parque tem 2.200 hectares, né? O que está aberto ao uso público hoje no parque, assim, é 20% do parque. Assim, 25% do parque. Então, assim, tem 80% do parque. 80% não, mas assim, uns 50% do parque a gente não conhece. A gente não colocou o pé ainda, que é a gleba de Araguari. Sabe? Tá assim, tá fechado. Potencial demais, né? É mata densa, sem trilha, sem acesso. Então, assim, a gente nem sabe o que tem lá ainda, né? Assim, como que é lá. Então, assim, é muito potencial que envolve ali, né? Muita trilha que pode ser aberta, muito percurso, né? No ano de 2021... aquele coletivo que eu falei dos Amigos da Cachoeira, a gente iniciou um projeto que era a travessia, que era a ideia de fazer uma travessia de longo percurso, onde a pessoa ia sair da sede do parque, andar 48 quilômetros, tudo dentro de estrada parque e voltar para a sede, né? A gente fez até um movimento, né? Até vocês foram lá, conversaram com a gente, fizemos esse movimento, mas não foi para frente, né? Devido a vários fatores internos também, externos, mas é um projeto que a gente está ali como no radar ali para ser executado, né? Então, assim, são muitas coisas que a gente tem na cabeça, assim, para fazer, né, Sayuri? A gente que conversa assim, nossa, o parque tem muito potencial. E é isso, a gente precisa de ajuda, né, de voluntariado, de pessoas que querem ajuntar, de empresas parceiras, né, de órgãos parceiros, né, esse acordo técnico de cooperação da organização, da ANGAR, ela vem para facilitar também essas parcerias, né, uma forma de desburocratizar uma ajuda ao Estado, né. A gente sabe que o Estado tem um processo muito dificultoso para fazer qualquer tipo de parceria, né? E com a organização do terceiro setor, não, né? Essa é mais desburocrático. Então, vem para ajudar mesmo pessoas que têm interesse em colaborar de alguma forma. Pode procurar a gente, né? A gente está super aberto para
apresentar o parque, apresentar todo esse potencial e poder caminhar junto aí para a gente tornar essa unidade de conservação uma unidade referência no Triângulo Mineiro. Né? E, por exemplo, eu sei que o parque também tem alguns eventos, né? Se, por exemplo, um grupo de pessoas querem conhecer o parque, ou então uma empresa ou alguém quer produzir, né, um evento junto com vocês, qual que é o canal de comunicação? Como eles podem contactar para fazer essas parcerias e tudo mais? É um mecanismo de ouvidoria, né, que a gente aí pode utilizar tanto os canais, assim, das redes sociais, né, entrar em contato via Instagram, WhatsApp, lá tem o contato dentro do Instagram do parque, tem o Linktree também, com todos os direcionamentos certinhos, e aí, nesse caso também, quando é evento, né, propriamente dito, aí tem que passar por uma burocraciazinha, assim, realmente, porque tem que ter a aprovação interna dentro do parque, né, então, aí se for mais pra visitar, aí tem a visita institucional, né, que o André mencionou anteriormente, que é durante a semana, mas se for evento, aí é bom a gente organizar em conjunto com a gestão do parque, que é junto do IEF. Certo. Quando grupos querem fazer o agendamento, né? É por agendamento, fazer o agendamento também para grupos especiais, existe alguma visita monitorada, alguma coisa desse tipo? Pode entrar em contato para verificar? Sim, nessas visitas institucionais sempre tem um monitor ambiental que está sempre acompanhando, né, esse processo de visitação, explicando a formação do parque, explicando as trilhas, né? E aí, dentro desse link que a Sayuri falou, o Linktree, já tem lá tudo especificado, o canal de contato, né? Para quem quer fazer parceria também, pode procurar a Angá, né? O próprio Instagram do parque tem o link da Angá também, onde a gente está aberto para conversar, apresentar o parque, né? Então, tudo hoje, né? A gente está trabalhando muito na plataforma do Instagram. Sim. A gente acha que a comunicação ali ela é mais assertiva e efetiva, né? Então, todas as informações a gente já disponibiliza no Instagram para quem quiser procurar. Acessa o Instagram do parque, né? @paufurado. E lá tem todas as informações, como chegar até a gente, como chegar até a gerência do parque. Estamos bem facilitados, assim, nesse processo. Gente, eu quero ver um São João ano que vem lá no parque, hein? Nosso sonho! Ó, esse mês, né? Não, mês passado, a gente fez uma... Não, mês passado não, em março. A gente fez uma feira que foi muito legal, nunca tinha acontecido isso dentro do parque, a gente trazer uma roda de diálogo, né? Então, a gente fez, como foi o mês em comemoração ao mês das mulheres e ao dia da água, né? No dia 22, a gente fez uma roda de conversa, né? Que foi Elas na Conservação, que levou um bate-papo de como as mulheres podem atuar dentro da unidade de conservação, né? Então, assim, foi uma coisa muito legal que aconteceu, né? E aí, esse mês agora, que foi o mês da Semana do Meio Ambiente, a gente tornou trazer outra atividade, mas aí a gente trouxe uma atração cultural, uma música ao vivo, né? Então, estamos sempre buscando essa diversificação. A gente vai chegar na festa de São João, vai chegar no Festival do Pau Furado, junto com a comunidade. O próximo evento é um dia no parque. Um dia no parque, julho, né? Dia 20 agora, de julho. Né? Vai ter um evento também que vai ser um dia no parque. A gente está programando umas atrações bem legais também para estar... Só conferir lá no Instagram. Só conferir no Instagram, a gente vai passar a divulgação, vai estar divulgando no Instagram do parque, no Instagram da Angá. Só acessar e marcar presença. E vai ser uma delícia. Gente, mais uma vez o convite para vocês. Conheçam o Parque Estadual do Pau Furado, auxiliem nessa atividade. Foi um prazer enorme estar com vocês, viu? Muito bom, porque é um lugar de afeto meu. Poder contribuir para todo mundo conhecer esse lugar maravilhoso que é o parque, as ações da Angá e todos os agentes que estão ali. Então, parabéns pela iniciativa, pelo trabalho de vocês. Ainda vamos lá falar sobre mulheres nesse parque, hein? Vamos, com certeza. Muito obrigada a vocês. Obrigada. Leve também meus abraços a todos que trabalham lá no parque. E ainda quero chegar aqui pra gente falar desse São João e desse festival de blues, hein? Olha só que a gente vai chegar lá, hein? A nossa ideia também é levar um cinema ambiental, né? Pro parque ali, ou no parque, ou na comunidade, né? A gente quer muito trabalhar que as coisas não só aconteçam no parque, mas que a comunidade seja um fator
também de trazer esses eventos, né? Então, o próprio Bitpoca Blues, né? Ele acontece na comunidade, não no parque. Então, assim, um festival de cinema, né? Ali na comunidade, na Tenda do Moreno, um festival de viola caipira, talvez, Isso, né? Uma música regional ali, com a infraestrutura. Assim, seria um pontapé inicial incrível para a região, né? E lá, eu não sei dizer, mas lá também tem possibilidade de camping? Já pensaram nessa perspectiva? Dentro do parque já tem algumas áreas mapeadas que vão ser abertas para camping, né? Mas falta essa parte da infraestrutura aí do plano de manejo. Mas nas áreas externas ao parque já tem vários locais de camping, né? Tem alguns restaurantes que oferecem camping, restaurante, tem pousadas, né? Como a Pousada Atoll, que fica ao lado do parque também, que ela oferece caiaque, camping, uma rede, uma infraestrutura de hotelaria, né? Tem uma outra pousada do outro lado oposto do parque também. Então, assim, a própria comunidade também está se estruturando para isso, né? E a gente apoia da forma que dá ali, mas para quem quiser curtir um campingzinho, a gente tem várias indicações para fazer. Ótimo! Já estamos organizando, até mesmo porque a área do parque ela tem que ser preservada, né? Então, toda essa estrutura, sendo fora do parque, também contribui para não termos problema depois dentro das áreas do próprio parque, né? Obrigada, gente. A conversa foi boa, não foi? Foi ótima. E quem quiser conhecer mais um pouquinho da história do parque, é só assistir o documentário que o André participou, então. que é o documentário Copaíba. É mesmo, tá disponível, né, no YouTube, no canal do YouTube. É só acessar Copaíba, Memórias do Pau Furado, né? Foi um filme produzido com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo, né? E está disponível para conhecer um pouquinho das pessoas que estão vivas ali ainda e que guardam essa memória, que guardam esse nome do Parque Pau Furado no coração. Eles estão lá contando um pouco dessa história, um pouco desse progresso que teve a região, de toda essa modificação cultural, ambiental, histórica. Então não deixe de assistir, está disponível o curta e o longa do Copaíba, Memórias do Pau Furado. Vale a pena. É isso mesmo. E eu deixo aqui essa conversa boa no nosso Culture-se. Eu espero que você tenha gostado desse episódio e nos encontramos na nossa próxima atração, porque com certeza aqui no Culture-se sempre tem uma conversa boa, informação e muita coisa para você conhecer. Até o próximo.